Montemoro Novo é uma encantadora cidade e concelho localizada no distrito de Évora, no Alentejo. O antigo castelo está situado no topo de uma colina. É um castelo da época da Reconquista que defendia a povoação medieval dos ataques muçulmanos. Foi uma das maiores muralhas do país, protegendo uma área de 12 hectares com 1.600 metros de perímetro e 2 metros de espessura. Tal como muitas outras antigas vilas protegidas por muralhas, ela foi sendo abandonada. Ainda no século XIII, a população foi lentamente saindo da zona amuralhada, vindo a habitar numa zona mais abaixo, no arrabalde. Os alcaides e até os monarcas tentaram várias medidas para suster essa migração, mas de nada adiantou. No século XVI já não havia quase ninguém a viver dentro da cerca. No interior do castelo tem este setor arqueológico que foi sendo escavado entre 2002 e 2012 e que nos mostra a estrutura urbana dos séculos XVI e XVII. São ruínas de uma zona de burgo medieval que incluem uma adega, uma cisterna, uma sinagoga e rua. Infelizmente não existe uma planta que indique a localização e ocupação destas atividades nas ruínas existentes. Apenas descrições textuais e um código QR nos leva a um site que tem exatamente a mesma informação. Ficamos sem saber a localização nestas ruínas da tal igreja de Santa Maria, que dá o nome a este setor arqueológico. Dirigimos-nos para as ruínas mais impactantes de todo o castelo, as ruínas do Paço do Alcaide. Pelo caminho existem as ruínas daquilo que foram os antigos passos do concelho. Esta é a antiga Alcáçova com o Paço do Alcaide. Era a residência oficial dos alcaides da vila. Aqui fizeram-se as cortes de 1477, 81, 82 e 1495 e foi aqui que se alojaram os reis nas suas passagens por Montemoro Novo. Aqui foram tomadas decisões importantes. Foi aqui, neste passo, que Dom Dinis pediu autorização ao Papa para se usar uma parte das rendas das várias igrejas do reino para custear os estudos gerais, que viriam a dar origem à Universidade de Coimbra. Isso foi em 1288. Aqui também, em 1495, Dom Manuel I decide enviar a primeira expedição marítima à Índia, que depois foi concretizada por Vasco da Gama.
Desta igreja existem referências escritas a partir de 1302. Ela teve várias reformas ao longo dos tempos. Apesar do abandono progressivo do castelo desde o século XV, a igreja manteve-se aberta ao culto até ao início do século XIX. E faz pena, ela é monumento nacional em conjunto com o castelo e apesar disso encontra-se em estado de abandono. Esta é a torre e porta da Má Hora. O seu nome está associado a uma lenda. Segundo essa lenda, quando os soldados do rei Dom Sancho I se preparavam para atacar Montemor, esconderam-se nas searas que rodeavam o castelo. Durante uma noite, os sentinelas esqueceram-se desta porta entreaberta, os cristãos aperceberam-se, entraram e tomaram o castelo. Esta é a antiga Capela de Santiago, atual centro interpretativo. Ela é do final do século XIII. Dizem que foi construída em cima da antiga mesquita da época muçulmana. No interior tem túmulos da época de Dom Sancho, uma porta de arco gótico da época de Dom Dinis e as paredes com frescos da época de Dom Manuel. E eis-nos perante o Convento da Salvação, que foi construído no século XVI e pertenceu à Ordem Dominicana. Entre 1874 e 1960 foi asilo de infância desválida. Atualmente encontra-se fechado e sem uso. E vamos para a ponta noroeste deste triângulo amuralhado, onde se ergue na orla de uma colina com cerca de 300 metros de altitude, sobranceira ao rio Almanzor, e nela vemos a torre e porta do Bispo ou do Anjo. E vemos também a ruína da antiga igreja de Santa Maria do Bispo, uma antiga igreja do século XIV com 3 naves cobertas por abóbadas nervoradas ogivais. Dela só nos resta o portal manuelino e a cabeceira. E vamos ver como isso nos surge ao nível do solo. Esta é a Rua do Sino, a rua que ligava a Porta da Vila à Igreja de Santa Maria do Bispo, passando junto à muralha e à antiga judiaria. Chamava-se Sino de Correr ao sino que ligava ao relógio mecânico da Torre do Relógio. Esta rua é referida em documentos dos séculos XVI e XVII. E aqui podemos ver a cabeceira da antiga igreja de Santa Maria do Bispo, onde se vê o uso do tijolo maciço, e nota-se que a cabeceira foi alterada no século XVI, não havendo rastro das primitivas abóbadas ogivais, mas sim aquelas já achatadas do gótico tardio.
E vamos sair pela porta da vila e vamos descer ao Arrabalde, que foi por onde a vila cresceu fora das muralhas. Entramos no largo de São João de Deus, um santo da Igreja Católica, nascido em Montemoro Novo e que se distinguiu na assistência aos pobres e aos doentes através de um hospital que ele fundou em Granada em 1539.